Bom dia a todos. Hoje o evento é a Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, na prática de arquitetura e urbanismo. Temos como convidados a analista de sistemas Débora Modesto e também o analista de sistemas Douglas Silviotti. No momento, Douglas ele está com uma emergência de trabalho e ele vai tentar, posteriormente, entrar aqui na sala virtual também. Então, eu já vou abrir para a Débora falar, começar a palestra. Queria apenas fazer uma introdução, né? Quem é a Débora? Débora é analista de sistemas, formada pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, no Rio. Depois ela também tem um mestrado em informática por essa universidade. Trabalhou em algumas empresas privadas como desenvolvedora. E desde 2010 ela trabalha no Serviço Federal de Processamento de Dados, que é o SERPRO. Não sei se vocês conhecem, o SERPRO se não me engano, a maior empresa pública de tecnologia da informação do país, né? E responsável por praticamente todos os sistemas, ou pelo menos a maioria dos sistemas utilizados a nível federal. Ela era gerente de projetos até pouco tempo e agora, se não me engano, ela é responsável por várias equipes, né? Gerente de departamento, enfim, ela pode comentar um pouquinho mais dessa trajetória dela também. E Douglas Silviotti, ele é analista de sistemas também, com especialização em engenharia de software pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pós-graduado em Direito da Proteção e Uso de Dados Pessoais pela PUC Minas Gerais. Ele atua na área de desenvolvimento também há mais de 20 anos e, especificamente, como arquiteto de software, não arquiteto urbanista, mas arquiteto de software, também no SERPRO, sendo responsável por diversos sistemas desenvolvidos naquela empresa. Então, Débora, muito obrigado aí pela sua participação, sua disponibilidade de estar aqui presente, né? Eu sei que seu tempo é muito precioso, então, muito obrigado por estar aqui compartilhando todo o seu conhecimento nessa área. Beleza, obrigada, bom dia a todos. Peço desculpas pela não participação do Douglas nesse momento, porque ele teve realmente uma emergência. Como o Bruno falou, nós dois trabalhamos no SERPRO, né, em áreas distintas, mas cada um com a sua atuação, ele mais como arquiteto, atualmente como especialista na área de proteção de dados também, e eu mais na parte gerencial. Mas há mais ou menos 3 anos a gente começou a estudar esse assunto. Nós não somos da área de direito, né, que seria um caminho natural, o estudo de uma nova legislação, mas a gente se viu obrigado a estudar, porque a área de tecnologia da informação ela foi fortemente impactada, né, é fortemente impactada por esse tipo de legislação. Então, a gente viu que o nosso trabalho seria muito impactado e resolvemos estudar por conta própria. E o SERPRO, como o Bruno mencionou, ele é uma empresa, não sei se vocês conhecem o SERPRO em si, mas o SERPRO é uma empresa bastante vultuosa em relação a atendimentos governamentais, né? Então, talvez vocês não tenham ouvido falar dele, mas vocês tenham ouvido falar dos sistemas que ele faz. Então, já passou provavelmente na mão de vocês um imposto de renda, uma carteira de habilitação, o GovBR, e-social, nota fiscal eletrônica, tudo isso, todos esses são sistemas que o SERPRO sustenta, né? Então, assim, a gente acaba que precisa estudar porque a gente se viu obrigado a lidar com um volume de dados massivo, né? Um contingente muito grande, especialmente em relação à superintendência que eu atuo, que é a da Receita Federal. A gente tem muitos sistemas da Receita Federal. O SERPRO é o maior operador dos sistemas da Receita. E tem outros clientes também, governamentais, IBAMA, Secretaria de Patrimônio da União, enfim, várias outras, mas a Receita é o nosso maior cliente. E a gente se viu obrigado a estudar porque a gente está realmente lidando com dados da população, muitos dados, né? E a gente precisa saber qual é o nosso papel, qual é a nossa responsabilidade nesse assunto, né? Então, foi por isso que a gente começou a estudar. A aula de hoje, ela é muito focada
na própria legislação. A gente veio estudando isso ao longo dos anos e essa apresentação que eu vou fazer hoje foi um material que a gente construiu há mais ou menos 2 anos, porque ele é bem introdutório sobre a lei, para que vocês não tenham que ler a lei. Eu vou tentar trazer isso mastigadinho para vocês. Depois desse momento que a gente começou a estudar a legislação pura e simples, a gente teve que inovar bastante. O SERPRO se posiciona como uma empresa referência em LGPD no país, porque a legislação ela não é clara nos detalhes práticos, né? Ela é só uma legislação, ela versa sobre, mas ela não trata detalhes práticos do uso dos dados, como você faz determinadas coisas que ela indica. E a gente no SERPRO precisou ser meio pioneiro nisso e criativo, né? Para tentar entender como que a gente aplicaria isso nos nossos sistemas. Então, eu sei que vocês não são da área de tecnologia e de informação, por isso eu não vou trazer um conteúdo específico sobre isso, que vem sendo o nosso trabalho desde então. Mas a legislação se aplica a todos, então acho que cabe a gente conversar. Pode ser que alguma pergunta que vocês façam muito específica eu possa não conseguir responder, mas eu acho que dá para a gente trocar uma ideia e bater um papo bacana hoje, tá bom? Eu vou fazer a apresentação, vou tentar trazer alguns exemplos práticos conforme eu for falando, do pouco que eu conheço de outros meios, de outras áreas, né? Mas, assim, fiquem à vontade, tá? A gente pode também bater um papo com dúvidas de vocês a respeito do dia a dia de um arquiteto, tá bom? Assim, na profissão de vocês, tragam exemplos mais concretos e a gente tenta debater, tá bom? Vou apresentar aqui, tá, Bruno? Ótimo. Eu vou pedir para vocês só me darem um feedback se vocês vão estar conseguindo ver, e eu não vou estar vendo vocês, tá? O meu computador estragou agora de manhã, não ligou, vim para o computador do meu marido. Então, se por um acaso eu estou com o monitor só, se acontecer alguma coisa, vocês me avisem, tá? Tá bom. Estão vendo a apresentação? Estou vendo já, tela cheia. Beleza. A gente tem um blog chamado Arte Software, ele está um pouquinho desatualizado, o conteúdo é muito focado em TI, mas fiquem à vontade se quiserem acessar, procurar a gente no LinkedIn, tá? Os nossos contatos depois eu passo para vocês, tá bom? Então, assim, como eu mencionei, essa aula hoje é uma introdução à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais do Brasil, né? A gente vai trabalhar a legislação com uma linguagem um pouco mais acessível, mais fácil para vocês, tá bom? A apresentação está dividida em 6 partes, tá? Mas fiquem à vontade se vocês quiserem fazer pergunta no meio também, tá bom? Bom, então, assim, tem uma frase muito clássica, né, para a gente introduzir esse assunto, né, que é o dado é o novo petróleo. Essa frase ela ficou famosa porque, da mesma forma que o petróleo, assim, é uma boa analogia, porque o petróleo, para ele virar uma commodity, para ele ser vendido, né, comercializado, você precisa extrair, trabalhar, né, minerar, né, e depois de trabalhado, você vai ter os bens como gasolina, diesel, né? Então, você faz um processo, você processa o petróleo até que ele vire um bem de consumo. O dado é a mesma coisa. O dado, por si só, ele não representa muita coisa, mas o dado trabalhado, minerado em grandes volumes, você consegue extrair informação. E hoje essa informação, ela vale ouro, ela vale como o petróleo, né? Ela realmente é muito valiosa. As grandes empresas, a gente pensa, por exemplo, Netflix, Spotify, Facebook, Instagram, nenhuma delas está ali para te fornecer na camaradagem, né? Por exemplo, o Netflix não está ali para te fornecer filmes, ele está ali, o business do Netflix não é filmes. O filme era a época da locadora, né? Agora, o Netflix não. O Netflix, ele processa os seus dados, os seus hábitos, entende quem é você, então o business dele é te sugerir filmes adequados ao seu perfil, né? Então, assim, o negócio desse tipo de empresa é trabalhar os dados. Sem o dado, sem essa informação, a empresa em si, o negócio dela não existe, né? Então, assim, essa analogia ela é interessante por causa disso. O dado bruto é como se fosse o petróleo. Ele vale muito, mas ele precisa ser trabalhado, precisa ser processado, tratado. E essa palavra tratamento, é uma palavra que vocês vão ver que na lei ela aparece muito. Então, qual é a temática, né, sobre o que versa essa legislação, né? Conforme essas empresas elas foram
tratando dados, foram processando dados, esses dados pessoais começaram a ser manipulados em grandes volumes, em escalas que a gente nem imagina, né? E a privacidade dos usuários começou a ficar prejudicada, né? Não existia até pouco tempo, né, nenhum tipo de legislação que regulamentasse. O problema não é processar, não é tratar dados pessoais, o problema é que é um campo sem regulação, né? Então, quando a gente tem esse tipo de situação, você pode ter usos não qualificados, não adequados e, consequentemente, prejuízos aos usuários, às pessoas, né? Afinal, os dados são delas, né? Então, assim, qual foi a motivação, né? É como se fosse a corrida do ouro. Todas as empresas começaram a perceber que isso dava dinheiro. Esse é o negócio do novo século, né? Então, os dados pessoais, eles são um material que precisa ser minerado, precisa ser trabalhado. Só que ele estava sendo trabalhado sem regras. Então, era uma exploração sem nenhum tipo de regulação, né? Então, a empresa que trabalhasse o seu dado pessoal, ela fazia o que ela queria, né? Então, a legislação, o regramento vem para isso. Não é para que você não use o dado pessoal, o negócio dessas empresas continua em vigor, né? Mas é um uso um pouco mais regrado e com responsabilidade. Essas empresas, se elas não tiverem adequadas, elas podem ser responsabilizadas por esse uso descabido. E a inspiração da legislação brasileira é muito embasada na legislação europeia. Ela nasceu primeiro, a Europa ela já se posiciona como um local onde a proteção de dados ela tem mais maturidade, né? Mas a legislação brasileira ela é bastante inspirada, né? Não é exatamente igual, mas é bastante inspirada na GDPR, que é a lei europeia. Na verdade, lá eles não chamam de lei, eles chamam de regulamento, né? Por isso o R. Um caso que foi clássico, que vocês devem se lembrar, e acho que foi um dos que motivou também, que ficou muito evidente que precisava ser criada uma regulamentação, foi o caso das eleições americanas e do Brexit, quando aconteceu o escândalo daquela empresa Cambridge Analytica, né? Foram coletados dados pessoais de milhões de pessoas, 87 milhões de usuários do Facebook, e essa informação ela foi convertida em negócio, né? Então, assim, a Cambridge Analytica ela direcionava, ela perfilava, né? Perfilar é você identificar um perfil. Então, por exemplo, eu identifiquei que fulano é homem, branco, tal faixa etária, consome tal tipo de conteúdo, então eu perfilo esse usuário e consigo fornecer para ele coisas, conteúdos, propagandas direcionadas, né? Então, isso foi um escândalo, ficou bem evidente de que os dados dessas pessoas que não sabiam que estavam sendo tão monitoradas assim, né? Não estavam tendo seus dados explorados dessa forma, acabaram... foi um evento que direcionou uma situação grande demais, atingiu uma escala que a gente conseguiu ver assim, um impacto muito grande numa eleição, né, numa votação de impacto nacional, mundial, né? Então, depois desse evento, começaram a ter algumas discussões, né? Assim, isso levantou a necessidade de discutir regulamentação, né? Então, isso é não só para o Brasil, mas como para o mundo todo, né? E existe uma questão que a gente chama de efeito contágio, que é como se fosse um selo. Imagina só numa cadeia de exportação, por exemplo, de carne. Tem países que só comercializam a carne proveniente de determinados lugares que têm um selo atendendo tais regras, por exemplo, né? Da mesma forma, você começa a ter um efeito contágio no sentido de alguns negócios deixam de ser realizados se você não tiver empresas que, ao redor do mundo, atendam aquele regramento. Então, quando a GDPR surgiu, por exemplo, as empresas europeias elas podem exigir que um fornecedor dela ou um parceiro, né, de negócio esteja adequado a regramentos relacionados à privacidade e proteção de dados. Então, você acaba contagiando outros países, outros lugares, outras empresas, né,
para que elas também se adequem a isso. Isso é muito positivo, né? Porque a gente acaba tendo uma escala global sobre esse assunto. Então, vamos falar um pouco agora dos fundamentos, né? Agora a gente vai passar pela lei e por todos os seus artigos e tal, mas assim, de uma forma bem, bem leve, tá? Primeiro que LGPD é a sigla para designar a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Então, como a gente falou, ela vem aí para normatizar, para uniformizar regras sobre tratamento de dados pessoais. Essa palavra tratamento, tem gente que fala muito assim, que confunde, como se a LGPD, não é confunde, mas é uma interpretação um pouco limitada, que a LGPD ela versa sobre dados, e não é sobre dados. O dado sozinho não é um problema, o problema é tratar os dados, é o tratamento deles, é operar sobre eles que é o foco do regramento, entendeu? Então, assim, o que é o tratamento? É toda e qualquer operação realizada sobre os dados pessoais. E aí, na legislação, a gente pode identificar 20 termos, assim, que colocam como se fossem representativos. Mas, na verdade, assim, até 20 são, na verdade, para ser exaustivo, né? Você tem 20 termos para tentar ser exaustivo, mas qualquer coisa feita com dados pessoais é um tratamento, tá? E qual é o escopo dessa legislação? É qualquer operação de tratamento, o foco é território nacional, é dado coletado em território nacional, com atividades de bens e serviços fornecidos em território nacional, qualquer operação realizada no território nacional, tá? E sobre indivíduos localizados no nosso país também. Então, ela versa sobre tratamentos no nosso território. Existem, aí falando um pouco de escopo, acho que essa parte talvez até interesse um pouco a vocês, especialmente porque vocês são estudantes, provavelmente vocês vão fazer pesquisas, e essas pesquisas muitas vezes vão conter dados pessoais, né? Então, aí você vai fazer, de repente, uma entrevista, você vai fazer algum estudo de caso que envolva pessoas. Então, assim, essa lei, ela tem uma aplicação específica. O escopo-alvo dela atividades econômicas. É para isso que ela existe, né? Então, assim, você tem o dado pessoal de alguém no seu computador, o contato de alguém no seu celular. Isso não é um problema, né? Se você não está fazendo nenhuma atividade econômica, né? Você não está usando isso, você não está ganhando dinheiro com isso, você não está vendendo, comercializando, né? Ela não se aplica para fins, então, pessoais, né? Como eu falei, o celular, né? Não tem atividades que não tenham finalidade econômica. Ela não se aplica também, isso é explicitado lá, para fins jornalísticos ou artísticos, acadêmicos, segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado, atividades contra infrações penais. Então, essas atividades, elas são claramente descritas como não aplicação da lei, certo? Débora, deixa eu fazer só um parênteses aí, uma pergunta, na verdade. Pesquisas acadêmicas financiadas por agências de fomento. Aí, agência de fomento de, obviamente, produção, de conhecimento, né? FAPESP, CNPq, CAPES. Não se enquadraria como atividade econômica, certo? Não. Agora, eventualmente, que não é comum, mas se existir, não é muito recorrente na nossa área, alguma empresa particular com algum interesse específico financiando uma pesquisa. O que você acha? Assim, eu ainda acho que a finalidade é acadêmica. Assim, vocês vão ver, a gente vai falar um pouco sobre o que embasa o tratamento de dados e a gente vai falar sobre finalidade, que é um termo bastante presente nessa lei. O problema não é tratar dados pessoais e nem realizar atividades econômicas tratando dados pessoais. O problema é a finalidade. Qual é o uso que você vai fazer daquilo? Então, assim, tem atividades que, por si só, não são econômicas ou já estão previstas na lei como atividades acadêmicas, tá? Mas tem atividades econômicas que elas podem ser realizadas, contanto que elas tenham uma finalidade adequada ou, no mínimo, consentida. Tá? Assim, eu acho que vamos guardar essa pergunta mais para frente, porque certo. Aí assim, eu vou falar um pouco do que embasa um tratamento. E aí assim, eu acho a gente nunca vai conseguir respostas muito objetivas, entendeu? Pão, queijo, né? Aquilo. Em geral, você vai ter nuances, né? Mas assim, a reflexão que eu convido vocês a fazer é justamente sobre o tipo do uso. Primeiro, qual é a atividade, né? Qual é o escopo? Então,
não é uma atividade econômica, não se aplica. Né? Fins acadêmicos, não se aplica. Segurança pública, por exemplo, tem um dado pessoal que está guardado num processo judicial, num sistema da minha empresa lá, e é uma questão de segurança pública. Eu preciso usar esse dado para garantir a segurança. Não se aplica, entendeu? Então, são coisas que já, de cara, a gente pode cortar. Atividades econômicas, a gente vai ver que tem esses embasamentos, e aí a gente vai ter que refletir sobre eles, tá? Vou passar, tá, Bruno? E aí a gente tenta voltar nisso mais para frente. Certo. Alguns conceitos que é importante a gente ter como base aí para entender a lei também. Dado pessoal, né? Então, a gente tem uma informação que é relacionada a uma pessoa identificada ou identificável. O que é o identificada? Primeiro, por exemplo, o seu CPF. Seu CPF identifica você unicamente. Não tem erro. O CPF tarará, é da Débora, o CPF é do Bruno, né? Então, ele te identifica unicamente. Só que tem outras informações que podem te identificar que não unicamente de cara, não com essa clareza, com essa objetividade. Então, por exemplo, a sua localização. Se você é a única pessoa que tem celular num determinado bairro e aquele GPS está ligado a uma antena, eu sou identificável a partir da minha localização, certo? Então, o dado pessoal é qualquer coisa que te identifique. Existe uma categoria própria de dados pessoais, que são os dados pessoais sensíveis. Na legislação, tem tratamentos específicos sobre eles, que são dados de origem racial ou étnica, convicção religiosa, política, filiação sindical ou religiosa, filosófica, questões de saúde, vida sexual, genética e biometria. Essa categoria de dados pessoais sensíveis, ela é focada em dados que podem incorrer em algum tipo de preconceito, de discriminação, tá? Existe um outro conceito também, que é o de dado anonimizado, ou seja, quando você anonimiza, você elimina a ligação daquele dado com um titular. Então, existe em tecnologia da informação, você tem vários tipos de técnicas, né, para anonimizar um dado. Eu não vou entrar nesse detalhe, mas é basicamente a ação de pegar um dado que era pessoal e converter ele para um dado de uma forma que você não consegue mais identificar a pessoa a partir dele. Vou dar um exemplo no meio físico, né, não no meio digital, para ficar mais claro. Vamos supor que você tenha um documento, papel, né, de algum cliente do seu escritório de arquitetura. E nesse documento, em algum momento, você já prestou o seu serviço, você armazenou aquele dado, aquele documento dele, por uma questão, enfim, de prestação de conta futura, não sei. Ou então, simplesmente, você guardou porque é praxe guardar. Uma forma de anonimizar o dado desse sujeito seria taxar o nome dele, os dados pessoais, de fato, você fica com o documento, mas taxar de preto, por exemplo, com aquela caneta tinta sobre tinta, né? Isso é uma forma de anonimizar. Você tem o documento, mas você não consegue mais vincular aquele documento a uma pessoa, né? Isso é uma forma meio simplista de exemplificar o que seria a anonimização. Eu vou dar alguns exemplos mais para frente numa esfera mais tecnológica, assim. E o banco de dados é qualquer conjunto de dados estruturados, físico ou eletrônico, né? É um repositório de dados pessoais. Quem é o titular? Isso é importante a gente saber. O titular é o dono do dado, né? É o meu CPF, é a minha localização, então é o dado sobre mim, né? Existem alguns conceitos também que são importantes a gente ter claros na cabeça para poder compreender a lei. E eles são bastante importantes na questão de responsabilização. Em termos de penalidade, quando alguma agência, quando alguma fiscalização, alguma auditoria for acontecer sobre uma empresa, por exemplo, a gente tem que entender se o papel dessa empresa é o papel de controlador ou operador. O que significa isso? O controlador é a pessoa natural ou jurídica, né, CPF ou CNPJ, a quem compete a decisão sobre o tratamento de dados pessoais. Então, vou trazer isso para uma esfera que é muito comum no meu dia a dia. Eu tenho diversos clientes lá no SERPRO. Esses clientes,
eles determinam o que eu tenho que fazer em um sistema. Então, por exemplo, a Receita Federal, ela determina, quando a gente vai fazer o imposto de renda, o sistema do imposto de renda, quais dados que eu tenho que coletar, qual tempo que eu tenho que reter aqueles dados, que tipo de tratamento eu faço sobre eles. Então, ela controla aquele sistema, ela é responsável pela tomada de decisão. O operador, ele já não é responsável pela tomada de decisão, ele é responsável pelo processamento, pelo tratamento em si. Então, o SERPRO, normalmente, quando ele tem um cliente, ele se posiciona como operador. Ele é o responsável por fazer a operação daquele sistema, por armazenar nos seus servidores. Um exemplo também da área de tecnologia da informação seria uma Amazon, por exemplo, que tem sua nuvem. O Google, né, tem sua nuvem, o Dropbox, né, eles operam porque, em geral, você pode ter a sua aplicação e você vai hospedar em algum desses lugares, numa nuvem, num servidor deles. A responsabilidade do operador, geralmente, ela está mais ligada à implementação de mecanismos de segurança, por exemplo. Então, assim, a Amazon ela tem que garantir que o meu dado não vai vazar, que eu não vou... que ele não vai ser destruído, que ele não vai ser alterado, que alguém que não deveria não vai acessá-lo, mas ela não é responsável, por exemplo, se eu implemento um sistema, coloco na nuvem dela e esse sistema está fazendo coisas inadequadas, entendeu? Então, são responsabilidades diferentes. O controlador, ele de fato toma a decisão. Nem toda situação exige um operador, tá? Eu estou trazendo esse cenário do meio de TI porque isso é mais comum. Tá? Mas, em geral, você mesmo, você como uma empresa, por exemplo, um escritório de arquitetura, você controla e opera os dados pessoais dentro do seu escritório. Você não está delegando isso para outro local operar, fazer o tratamento dos dados pessoais. Tá? Débora, deixa eu fazer outro parênteses aqui para trazer também na nossa área que é comum hoje em dia, que é o acordo de confidencialidade, né? Uhum. Então, por exemplo, um cliente ele quer fazer um estudo de um determinado terreno, uhum. Tá? E ele não quer, obviamente, que essas informações sejam divulgadas, né? Então, você vai ter que saber fazer um estudo de viabilidade técnica, legal, ambiental daquele terreno. Você vai ter que consultar a prefeitura, vai ter que consultar vários órgãos para ver o que pode ser feito, de fato, construído naquele terreno. Mas o cliente estabelece esse acordo de confidencialidade, né? Então, eu entendo que, nesse caso, ele talvez seria um controlador, que está estipulando as regras ali do que eu posso ou não fazer com a informação que ele está me passando, talvez. Eu não sei. Eu não sei se nesse caso se aplica, porque, assim, o titular, ele é o dono do dado, né? O teu cliente... deixa eu ver se eu entendi. Eu não sei se eu entendi o exemplo. O estudo é sobre outras pessoas, é isso? Não, a verdade não tem muito a ver, porque não é sobre outras pessoas, né? É sobre uma temática que ele vai desenvolver, um empreendimento. Não, e aí, o acordo de confidencialidade é mais um instrumento jurídico, não necessariamente ligado à LGPD, entendeu? Você pode ter o acordo muito mais para preservar negócio... questões comerciais, entendeu? De sigilo, não necessariamente. Assim, eu imagino que seja mais assim, se a gente fosse trazer para o cenário de um escritório de arquitetura, né? Quando você está prestando serviço, né? Vou fazer um projeto para um determinado cliente, você pegou a documentação dele. Os dados pessoais, o titular é o teu cliente, é o dono do dado, né? Então, ele vai te fornecer, por exemplo, um documento de identidade, vai te fornecer uma certidão de ônus reais do apartamento dele, que consta dados dele lá, tem endereço, enfim, certidão de casamento, sei lá, documentação dele, né? Ele é o titular. No caso, assim, você está prestando um serviço para ele, você precisa daquela documentação, por exemplo, para regularizar alguma coisa na prefeitura, né? Então, você, enquanto escritório, você é o controlador. Você está mexendo naquele dado, você está tomando a decisão assim, eu vou pegar esse dado e vou levar à prefeitura para regularizar alguma coisa. Não é porque você controla a decisão do que você faz que você está responsabilizado no sentido de estar errado, entendeu? É só a questão assim, você é responsável por levar à prefeitura porque era a finalidade que você tinha naquele projeto, né?
Não é errado você fazer isso, você está cumprindo a sua obrigação. Agora, o que seria errado? Você, como controlador, divulgar esse dado ou compartilhar esse dado com alguém não autorizado, entendeu? Então, assim, é só para a gente entender, o controlador é quem de fato está tomando a decisão ali sobre o que fazer com aquele dado que está na mão dele, né? O operador já é um cenário muito particular, assim, acho que é difícil a gente trazer para cenários que não são de TI, né? Porque o cenário de TI, ele necessita dessa operação. Eventualmente, uma empresa, por exemplo, o próprio Serpro, ela tem o seu próprio sistema, então ela desenvolve alguns sistemas próprios, ou seja, ela está tomando a decisão sobre como ela processa dados pessoais, mas ela também pode delegar a operação para uma outra empresa, por exemplo, uma Amazon, ou ela pode operar ela mesma. Eu guardo o sistema nos meus servidores, então eu estou controlando e operando, tá? No caso menos tecnologia da informação, assim, eu acho que é mais comum a gente lidar só com o controlador, tá? Beleza, obrigado. O encarregado já é um papel que a gente chama também de DPO, né? Data Protection Officer, que é a pessoa indicada pela empresa, pelo controlador e pelo operador, para atuar como canal de comunicação entre órgãos e titulares, entre órgãos titulares e a ANPD, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados. Ele é como se fosse o mensageiro, assim, ele é o responsável por tratar esse assunto, tá, na empresa. Então, toda empresa deveria divulgar o seu encarregado. Quem é o canal, qual é o canal e quem é a pessoa a qual eu recorro quando eu quero, como titular, exercer os meus direitos. Tá? Então, esse é o encarregado da empresa. E existe um termo também presente na lei, que é o agente de tratamento, que são controladores e operadores, são as pessoas naturais ou jurídicas que fazem os papéis de controlador e operador. Tá? Então, só para ter uma visão gráfica do assunto, né? Um titular tem dados pessoais, esses dados eles são tratados por um controlador. Esse controlador ele pode ou não ter um operador para realizar um tratamento, tá, de dados. Existe algum banco onde isso fica armazenado, né, algum repositório, e existe uma figura que é o encarregado, que é uma pessoa responsável por tratar o assunto privacidade e proteção de dados e responder perante outras empresas, outras agências, auditorias e o próprio titular. Aí alguns conceitos relacionados a ações sobre dados, né? Então, eu falei esse termo antes, anonimização, só para vocês entenderem o que ele significa, né? Então, eu tinha falado da anonimização no papel, né? De taxar um nome de preto, né? Caneta preta por cima da tinta preta e você não identificar mais um titular. Então, você, por algum meio técnico, seja a caneta, seja algum algoritmo, seja, enfim, qualquer outra coisa, meio técnico, que você possa impedir a possibilidade de identificação de um indivíduo a partir do dado. Eu vou dar um exemplo que aconteceu na pandemia, que foi lá no início, quando começaram a tratar a questão do isolamento, lockdown, algumas prefeituras, eu sei que teve o caso da Prefeitura de São Paulo, mas outras também fizeram isso. Começaram a mostrar alguns gráficos, sabe aqueles mapas de calor, onde você fica regiões de mais concentração vermelho, menos concentração amarelo e bem esvaziado verde, por exemplo. Então, eles plotavam esses mapas de calor para sinalizar aglomerações. Como eles faziam isso? As antenas de celulares captavam, né, as empresas de telefonia captavam o sinal do GPS das pessoas, a empresa de telefonia tem a identificação, né? Eu tenho a localização e eu sei que essa localização é do celular da Débora. Só que a empresa pode passar isso para uma prefeitura, por exemplo, de forma que a prefeitura não identifique mais quem é a Débora. Ela passa assim, olha, existe um celular na localização tal, na Tijuca. E aí, quando a prefeitura vai trabalhar esse dado já está anonimizado, porque apesar de ser um dado pessoal, ou seja, é a minha localização, a prefeitura não consegue mais dizer que eu sou eu. Casos particulares, por exemplo, eles aplicaram esse trabalho em municípios maiores do que, acho que com mais de 30 mil habitantes, porque em municípios muito pequenos, é muito mais provável que você realmente identifique a pessoa, mesmo que você não tenha associado o nome à pessoa, né? Então, assim, eu tenho uma cidadezinha ali de 5 mil habitantes. Poucas têm celular. Aí eu sei que a localização
da Débora está na casa 1. É muito mais provável que eu chegue nessa pessoa, que eu identifique se essa pessoa está isolada ou não. Então, foi uma forma de anonimizar o dado. Quando isso foi passado para a prefeitura, eu desvinculei a localização com quem era a pessoa em municípios grandes o suficiente para você não conseguir fazer essa associação de uma forma muito objetiva, muito óbvia, né? Então, isso é anonimizar, é não identificar mais. Existe um outro conceito que é a pseudonimização. É como se fosse o pseudônimo mesmo, né? Que é o pseudônimo de um escritor, né? Ele é ele, mas ele bota outro nome para chamar, para se autodenominar, né? Então, como é que significa? Vou dar o mesmo exemplo do celular que eu mencionei agora, do gráfico do mapa de calor de isolamento da Covid, né? Quando a empresa de telefonia, por exemplo, pegou esse dado do titular e mandou para a prefeitura, ela pode ter mandado só a localização. Mas ela também pode ter dito assim: eu vou pseudonimizar esse dado. Então, eu sei que a Débora vai chamar, no meu arquivo que eu vou mandar lá para a prefeitura, Débora vai ser o identificador 1. Bruno vai ser o identificador 2. Então, quando eu mandar para a prefeitura, eu mando que 1 tem a localização na Tijuca, 2 tem a localização em Copacabana e por aí vai. Quando eu faço isso, se eu tiver o dado original dizendo que Débora equivale a 1, Bruno equivale a 2, quando eu pego o dado que a prefeitura recebeu, que é a localização, eu consigo dizer que 1 era Débora, 2 era Bruno. Então, eu tenho uma possibilidade de converter e recuperar qual era o dado original, qual era o titular. Tá? Então, nesse caso, eu estou pseudonimizando. Tá? Existe um outro conceito também, uma ação que a gente precisa ter em mente quando a gente trata a legislação, a LGPD, que é o consentimento, que é a manifestação do titular concordando com o tratamento de dados. Então, assim, na verdade, não é sobre qualquer tratamento. Um consentimento é dado para uma finalidade clara e específica. Tá? Eu não consinto que, por exemplo, vamos supor, vou assinar toda vez que a gente pega um sistema desses tipo Spotify, Netflix, você tem lá um termo de uso, política de privacidade, né? E lá dentro ele especifica, em teoria, né, como ele trata, qual é a finalidade do tratamento. Então, por exemplo, o Spotify pode dizer lá que ele vai pegar os seus dados pessoais e as suas preferências de música com a finalidade de te fornecer uma música mais adequada ao seu estilo. Se ele não colocar lá, que nesse termo de uso, que a finalidade é que ele vai compartilhar com alguém, por exemplo, ele não pode fazer isso, porque eu não dei o meu consentimento para ele fazer isso. Então, o consentimento é essa manifestação de concordância com um tratamento para uma finalidade. Tá? Essas coisas, a concordância e a finalidade, elas têm que andar casadas. Nunca concorda-se sobre qualquer coisa. Você não dá a livre possibilidade de usar os seus dados. Não é isso, tá? E existem dois conceitos também, duas ações importantes, que são o bloqueio e a eliminação. O bloqueio é a suspensão de um tratamento. Então, pode ser que, vamos supor que você infringiu uma determinada regra. Aconteceu isso numa empresa de armários, por exemplo, na verdade, não na empresa de armário, uma construtora. Saiu uma notícia há um tempo atrás. A construtora compartilhou os dados pessoais das pessoas que compraram os apartamentos com a construtora para parceiros de negócio. Então, empresa de armário, empresa de revestimentos, enfim. E não tinha nenhum tipo de consentimento dos donos dos apartamentos, né, dos titulares, para fazer isso. A empresa de armário, aí eu não lembro, eu acho que não foi a empresa de armário, eu acho que foi ou as duas, eu já não lembro quem foi multado. Mas você poderia ter, por exemplo, uma multa, você pode sofrer uma multa, você pode sofrer um bloqueio. Por exemplo, vamos supor que o próprio Netflix ou o Spotify tenham um bloqueio temporário, ainda que seja, de 1-2 meses, de processamento de dados. Acabou o negócio deles, eles não podem... eles não vivem sem processar dados, né? Então, o bloqueio é uma questão preocupante, né? Porque você pode ser bloqueado de fazer uma operação que é vital para o seu negócio, né? A gente tem também a questão da eliminação, que a eliminação, na verdade, ela é a exclusão definitiva. Então, você não vai anonimizar, você não vai pseudonimizar, você vai simplesmente eliminar o dado pessoal. Isso pode ser uma ação de contingência, assim, né? Quando você já
não tem mais o tratamento, não tem mais por que manter aquele dado, você pode, deve, inclusive em algumas situações, optar por eliminar esse dado que não é mais necessário. Mas aí, desculpa só, não sei se você vai falar, quem é o dono daquela informação, né? O meu dado pessoal, eu sou cliente de algum escritório de arquitetura, né? E aí eu quero que, por algum motivo, que ele elimine todos os meus dados pessoais. Eu posso exigir isso dele? Em algumas situações, talvez, assim, porque, assim, é muito interpretativo, tá? Assim, por exemplo, o escritório, qual é a finalidade da manutenção dos dados pessoais? Eu tenho que prestar, o escritório pode alegar, a gente vai ver algumas bases legais, né? Eu posso alegar legítimo interesse, eu tenho interesse em manter esses dados para uso futuro, para contato no meu cliente futuramente, ou então, eu peguei o consentimento dele que eu vou guardar isso para sempre. Tudo bem, ele pode eliminar o consentimento. Ele pode exigir que você delete? Depende. Se você tem alguma obrigação legal a cumprir, eu tenho que comprovar alguma coisa? Depende. Tem cenários e cenários, entendeu? Via de regra, assim, num sistema computacional, se você não precisa... Vou dar um exemplo de um e-commerce, né? Você pega o endereço de uma pessoa para fazer uma entrega, ou seja, naquele momento, você tem que cumprir o seu contrato, né? Assim, o cumprimento de contrato é fundamental. Para o cumprimento do contrato, você precisa coletar aquele dado pessoal. Então, você pega o endereço do cara. Ele precisa manter o endereço do cara para sempre no banco de dados dele? Não. Em teoria, não. Entendeu? Depende, claro, do negócio dele, mas em teoria, não. Então, assim, ele poderia apagar, entendeu? Então, assim, depende muito do tipo de obrigação que você tem e o uso que você vai fazer com aquele dado que você mantém ali no escritório, por exemplo, entendeu? Eu não conheço muito se existe algum tipo de prestação de conta, obrigação legal. Então, nesses casos, assim, se isso existir, é natural que você mantenha. Se isso não existir, você pode avaliar, assim, qual é o uso que você vai fazer com isso depois. Eu acho que bom esclarecimento, porque no nosso caso, por exemplo, documentação para a prefeitura, né? Que a gente apresenta uma série de documentos do cliente, que é uma exigência da prefeitura. Uma vez apresentado à prefeitura, a gente não precisa, teoricamente, reter uma cópia desses documentos conosco, porque o documento já está o oficial, digamos assim, o original, inclusive, está no próprio processo da prefeitura, né? Que é acesso, teoricamente, público. Então, assim, nesse sentido, eu não vejo também uma importância da gente armazenar esse tipo de dado pessoal no nosso escritório para comprovar nada posteriormente, né? Então, eu acho que seria o caso de eliminação, caso seja requisitado pelo cliente, ou até mesmo se o dono do escritório de arquitetura quiser, não, acho que eu vou eliminar esses documentos aqui, que realmente eles estão lá no processo, não precisa mais. Né? Entendi, é uma possibilidade, sim. Tá? Bom, outros conceitos, então, princípios, né? Eu falei muito em finalidade, né? E esse conceito é muito importante, porque o propósito ele tem que ser legítimo, ele tem que ser específico, explícito, e o titular ele tem que saber, ele tem que estar informado dessa finalidade. Então, não existe consentir, não existe tratar algo que eu não sei, um dado que eu não sei a finalidade. Para que eu estou fazendo isso, né? Outro conceito que é a adequação é a compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas. Então, assim, eu falei que a finalidade de armazenar o endereço do cliente do e-commerce era para poder fazer uma entrega. Mas se além de fazer a entrega, eu fiz outra coisa com esse endereço, não está adequado à finalidade que eu informei, né? Existe também o conceito do mínimo necessário, que é o conceito da necessidade. Eu preciso de todos os dados que eu estou pedindo? Num caso, por exemplo, vocês têm uma obrigação em relação à prefeitura. Vocês estão pedindo o que vocês têm que pedir ou vocês estão pedindo mais? Vamos supor, não tem nada a ver pedir, sei lá, vou dar um exemplo, documento do carro, sei lá, né? Mas você pediu. Por que você pediu? Não precisava, entendeu? Então, assim, num sistema mesmo, assim, eventualmente você poderia estar minimizando um pouco, né, a quantidade de coisas que você pede para um determinado usuário, para um determinado cliente, né? Livre acesso é um princípio também, você precisa garantir ao titular que ele vai ter consulta facilitada e gratuita sobre a forma e a duração dos tratamentos que a empresa faz com os dados dele.
Qualidade dos dados, então você precisa garantir que o dado dele está correto, está claro, está atualizado. Ele pode te pedir isso, inclusive, para atualizar o dado dele, se ele sabe que você mantém, né? E transparência, a gente precisa garantir de uma forma clara, precisa e acessível quais são as nossas políticas, né? Então, por isso os sites em geral têm esses termos de uso, política de privacidade, e tem vários departamentos jurídicos assim trabalhando para que esses documentos fiquem mais claros, porque normalmente é um lero-lero que a gente não consegue entender, letrinha miúda, né? Então, para evitar isso, existem alguns princípios na legislação que falam que você tem que dar transparência sobre o assunto, né? Segurança é um termo, é um princípio, né, que a gente precisa garantir medidas técnicas, né, e administrativas para proteger os dados pessoais. Então, você tem uma documentação de cliente, será que você está armazenando isso da forma correta? Você está deixando isso no ar? Aí, tô viajando aqui, mas assim, é um armário com chave, qualquer um mexe, o faxineiro que for ali pode destruir sem querer, entendeu? Assim, então, é uma questão, falando sem ser no meio técnico, né? Eu imagino que o documento em papel você tem que ter também a devida proteção, né? E falando de sistemas, a gente tem que ter criptografia, mecanismos de firewall, tem que ter todo um mecanismo para garantir que aquele dado não vaze, que não tenha um acesso indevido, né? E aí, com isso, você tem a prevenção, que é a adoção de medidas para prevenir a ocorrência de alguma coisa. Então, quando você tem, por exemplo, um vazamento de dados e uma agência reguladora te questiona, né? Você provavelmente a tua penalidade ela seria amenizada se você mostrasse, não, olha, eu fiz tais medidas preventivas, eu estava preocupado com esse assunto, aconteceu por uma, enfim, né? A tecnologia, no caso, quando a gente está falando de TI, tudo muda muito rápido, então aconteceu por uma falha específica, mas eu estava atento, eu tinha prevenção, eu tratava o assunto, né? Então, isso provavelmente é um mecanismo que faz amenizar a pena, né? Não discriminação é um princípio, você não deveria usar realizar o tratamento de dados pessoais para finalidades discriminatórias, né? Abusivas, ilícitas, enfim. E existe uma necessidade também, que é um princípio, que é a responsabilização e prestação de contas. Então, o agente de tratamento, controlador, operador, ele é o responsável por comprovar que ele observou todos esses aspectos. O cumprimento da norma, o cumprimento do normativo é a obrigação do controlador e do prestador de serviço, entendeu? É do controlador e do operador, nunca do titular. Tá? Então, vamos falar de tratamento, porque, quando, como, quem fez, o que fez. O tratamento ele é associado, né? Processar um dado tem que estar associado a essas perguntas. Por que você fez? Qual é a finalidade? Para quem você enviou? Como você fez isso? Quando? O que você mandou, né? Então, o tratamento ele está sempre associado a uma operação, né? Ele é embasado em um dado pessoal, né? O tratamento é sempre de um dado pessoal, apoiado por uma finalidade, ou seja, eu vou tratar um dado pessoal com base em uma finalidade, eu posso ter consentimento sobre isso ou não, e eu vou estar operando esse dado com base em uma fundamentação legal, prevista em lei. Então, vamos falar sobre os tratamentos aqui, só a título de curiosidade, são os termos previstos na lei, mas é qualquer tipo de operação, né? Coleta, classificação, acesso, enfim, qualquer coisa, arquivamento, eliminação, tudo isso, transferência, tudo isso é tratamento, né? A gente pode resumir como tratamento. E quando a gente fala de base legal, que é assim, o que na legislação me garante a possibilidade de tratar um dado pessoal? Então, você pode estar fazendo uma obrigação legal, estou cumprindo a obrigação legal. Eu preciso armazenar esse dado porque eu preciso prestar contas para algum órgão regulador em até 5 anos. Então, por 5 anos, eu sou obrigado a guardar esse dado aqui comigo. Uso pela administração pública, então a administração pública ela não é vedada de usar o dado pessoal para promoção de políticas públicas. Por exemplo, o Ministério do Turismo quer saber quem visita tais regiões para tentar melhorar o fomento do turismo naquele local. Ele pode usar o processar dados pessoais para melhorar as políticas públicas, né? Estudo por órgão de pesquisa. Contrato, então você está prestando um contrato, como essa situação do e-commerce que eu comentei, né? Você, para entregar
uma compra do usuário, você precisa ter o endereço dele, é cumprimento de contrato, né? Então, você tem esse embasamento. Você tem que ter acesso aos dados pessoais, você pode processar, quando você está tratando um processo judicial, proteção à vida, tutela de saúde, hospitais em geral, né? E aí existem duas categorias. Tem a proteção ao crédito também, que é uma situação em que alguns órgãos, quando eles alegam proteção ao crédito, eles podem tratar. E essa situação específica aqui, que é a mais controversa, né? A gente coloca como um item nebuloso, que é o interesse legítimo. O interesse legítimo é basicamente eu entendo que eu posso tratar porque eu posso tratar. Resumindo, é como se fosse isso. Assim. Então, é o mais perigoso, porque o legítimo interesse você tem que garantir que todo o resto, toda a adequação, a finalidade está adequada, todos os mecanismos de prevenção estão sendo implementados, ele é muito mais questionável. Quando eu alego legítimo interesse e não peço o consentimento do usuário, porque assim, a forma mais simples é o consentimento. Hoje em dia você vai tirar sangue, você assina um papel dizendo para o órgão lá, para a empresa que está tirando seu sangue, que você consente que o seu dado, consente ou não, né? Que o seu dado seja usado para, enfim, compartilhamento com parceiros, com farmácias, com planos de saúde, né? Então, o consentimento, apesar dele exigir um grau de uma dificuldade na manutenção, porque ele pode ser retirado, ele pode ser revogado ou não, né? O consentimento é um mecanismo mais garantido, né? Quando você não está dentro de uma dessas bases legais, né? Que você vai tratar o dado porque o usuário consentiu. Se você alega que você tem legítimo interesse nesse tratamento, mas você não pega um consentimento do usuário, você pode estar numa situação de risco, tá? Bom, um consentimento, ele tem que garantir, né, manifestação de vontade do titular. Por exemplo, aquele checkbox que normalmente você marca que você consente, né? Isso é uma manifestação de vontade. E cabe ao controlador, ou seja, cabe à empresa, vamos supor, né, que manipulou esse dado, provar que ela operou aquele dado daquela forma porque o usuário consentiu. Não é o titular que tem que provar isso, né? Ele tem que estar associado a uma finalidade determinada, ele pode ser revogado, não pode ser vago ou genérico. Eu consinto. Você consente usar que eu use os seus dados para compartilhar com qualquer pessoa? Não pode ser assim, né? E aí tem algumas particularidades sobre dado público, né? Que não necessariamente você precisa pegar um consentimento se aquele dado já é público, né? Mas o compartilhamento especificamente, aí eu acho que esse é muito importante para a área de vocês, como esse caso que eu falei da construtora, né? Compartilhamento é uma coisa que não importa se você está no meio técnico, se você está no meio da arquitetura, se você está em qualquer meio, compartilhamento requer consentimento. Sempre. Assim, compartilhar com alguém, você tem que entender que, assim, para que você vai compartilhar? Entendeu? É um parceiro de negócio. Tudo bem, mas então pede o consentimento do teu cliente. Entendeu? Se você vai compartilhar. E se ele não te der, você não pode. Tá? Compartilhamento, eu acho que é o caso mais clássico e mais evidente de situações que já geraram multa, inclusive. Tá? Bom, acesso ao tratamento, o titular ele tem direito ao acesso facilitado às informações sobre os tratamentos dos seus dados, então ele pode pedir que você informe qual a finalidade do tratamento, com que duração você faz isso, então, como você faz, você elimina os dados de tempos em tempos, né, por quanto tempo você retém. Então, tem um conjunto de direitos que o titular ele pode te pedir, né? Aí, falando aqui do legítimo interesse, é uma coisa interessante, né? O legítimo interesse, ele é a brecha, né? É a brecha que você pode alegar, não, eu tenho legítimo interesse porque a minha finalidade de uso desse dado é o apoio e a promoção às minhas atividades. Você pode alegar, é um item previsto em lei, né? Mas, como eu falei, ele é o mais arriscado. Quando você se baseia no legítimo interesse e não pede consentimento do titular, né? Você está um pouco mais exposto, porque você está fazendo uma alegação muito forte. Olha, eu tenho interesse em tratar esse dado, ele é fundamental para a minha atividade, mas eu garanto que eu não estou violando nenhum direito do titular. Então, você precisava estar realmente garantindo isso, né? Você tem que dar transparência de tudo que você faz,
você deveria estar coletando e usando, processando somente dados estritamente necessários para essa finalidade que você alega ter legítimo interesse. Então, é um pouco mais arriscado para o controlador e para o operador. E uma autoridade nacional como a ANPD, por exemplo, ela pode te solicitar um relatório de impacto quando esse tratamento for alegado, quando você alegar legítimo interesse. Então, você pode ter que dizer, assim, com mais clareza, especificar como você trata, qual é o impacto sobre esse tratamento, né? Então, é como se fosse uma auditoria, né? Você pode ter que prestar contas sobre isso. Aí, algumas situações particulares, né? Dados sensíveis, você só pode tratar com consentimento específico, você não pode tratar sem consentimento, exceto no artigo 7 aqui, se você estiver fazendo tiver adequado a alguma base legal que permita o uso de dados pessoais, tá? Tirando as bases permitidas explícitas em lei, os dados sensíveis, eles não são adequados, você não deveria estar tratando, exceto se você pedir consentimento. Existe uma situação que a lei prevê, que até hoje a gente não conseguiu ver na prática como isso pode acontecer, que é a portabilidade. Você poderia exigir, por exemplo, de um controlador, portar os seus dados pessoais de um lugar, de um aplicativo para outro. E isso é muito complicado, porque, por exemplo, vou portar as minhas 5 estrelas do Uber, eu vou mudar de aplicativo. Sou motorista do Uber, vou virar motorista de táxi. E aí eu quero portar a minha boa avaliação. Poxa, eu fui tão bem avaliado lá, isso é um dado pessoal meu, né? Mas essa interoperabilidade, na prática, ela é muito complexa. Assim, eu nunca vi isso acontecer, tá? Nem nunca vi isso ser solicitado, mas está previsto na lei. Dados anonimizados, a gente falou muito sobre os dados anonimizados antes, e assim, a gente precisa só ter a clareza que dado anonimizado não é considerado mais dado pessoal. Então, você pode tratar o dado anonimizado à vontade, porque ele não é pessoal, né? Só que você precisa garantir que ele está anonimizado, ou seja, eu vou estratificar, né? Eu vou dizer que, vamos supor, quando eu falei da localização, né, do georreferenciamento na questão da Covid, das antenas de celular, eu posso tratar à vontade as localizações nos municípios de mais de 30 mil pessoas, porque eu não estou identificando mais quem é o dono daquela localização, tá? Na época que isso aconteceu, teve umas controvérsias, mas para título de didático aqui, é mais ou menos isso. Estudo de saúde pública, a gente não pode revelar, você pode usar os dados, mas anonimizar sempre que possível. Eu acho que assim, aí para vocês que são do meio acadêmico, né? Sempre que você pode anonimizar um dado pessoal, faça. Se você pode tratar esses dados, você processa esses dados, mas você não expõe um titular, é sempre melhor, né? Então, a anonimização é um conceito bastante importante, né? Para garantir a segurança, né? Tanto do titular quanto de quem está operando esse dado. E dados de criança e adolescente também tem uma particularidade, que o consentimento, para tratar dados de crianças e adolescentes, tem que existir consentimento e ele tem que ser dado pelo responsável legal. Bom, e aí vamos falar em término do tratamento. Quando o término do tratamento acontece? Quando a finalidade ela é alcançada, quando o fim do período da vigência daquele tratamento é esgotada, quando você comunica o titular, e você precisa, também pode acontecer da autoridade nacional, a ANPD, dizer que você precisa parar de tratar. São situações em que você pode ter que parar de processar um dado. Depois desse término do tratamento, acabei de tratar, já alcancei a finalidade, já prestei o serviço, ou então, já guardei aquele dado por 5 anos, que era o período que eu tinha que prestar contas. O que você pode fazer? Em geral, você deve eliminar esses dados, exceto em situações que você tem algum cumprimento de obrigação regulatória, legal, se você está trabalhando com um estudo dentro de um órgão de pesquisa, então você pode manter, mas idealmente, aquilo que eu falei, anonimiza, se você puder, não guarda o dado pessoal, não faz a referência ao titular, né? Depois que você faz a transferência para terceiros, eu falei sobre o compartilhamento, né? Eventualmente, você vai fazer a transferência, porque isso era um acordo, né? Era parte do contrato,
mas você não usa mais aquele dado. Você já fez a transferência, o tratamento se baseava nisso, acabou, elimina. E aí você pode também usar o dado pessoal, manter o dado pessoal. Por exemplo, eu quero fazer um perfilamento aqui dos meus clientes. Então, o meu escritório, ele atende, em geral, pessoas com renda de tal a tal, ele atende pessoas tendo a ter mais clientes na região, sei lá, na Zona Sul ou no interior, mas você não precisa necessariamente mais do dado daquela pessoa para você saber isso. Você pode ter um dado mais estratificado. Então, se você anonimiza esse dado para fins de entendimento do seu negócio, você pode usar depois, contanto que você anonimize. Se a finalidade ela foi atingida, você elimina e guarda só o que é possível anonimizar. Bom, direitos dos titulares a gente já veio falando, né, ao longo da apresentação aqui, mas ela tem alguns direitos, né? Então ela pode te pedir como controlador, né? Ela pode te exigir confirmação da existência do tratamento. Você processou meu dado? Você compartilhou com alguém? Né? Ela pode pedir para acessar quais são os dados que você tem, corrigir. Ela pode te pedir, sim, para eliminar, caso você não tenha, né, a justificativa correta, com a finalidade e a base legal adequadas. Pode te pedir portabilidade, eliminação, informação sobre com quem você compartilhou, sobre o consentimento ou não. Então, assim, esse tratamento, eu te consenti ou não consenti o uso? Você tem que saber dar. E a revogação do consentimento. Eventualmente você consentiu e agora você não quer consentir mais. Então, você tem que fornecer a possibilidade para o titular de revogar esse consentimento. E aí, aqui, assim, acho que não cabe, acho que vai ficar um pouco exaustivo, acho que a gente não precisa passar muito pelos detalhes, né? Mas, assim, você precisa garantir esses direitos em formato simplificado. Você pode, inclusive, ter um formato automatizado para extrair isso. Vamos supor, se você tem um sistema e o cliente te pede o que você tem de dados pessoais, como você tratou, você pode ter alguma funcionalidade nesse sistema que forneça isso imediatamente, num formato simples. Ou você pode ter que fornecer isso numa declaração mais completa, você vai pedir para outra área realizar essa pesquisa, mas você tem, por lei, até 15 dias para dar um retorno para o titular, tá? Se o titular acionar a sua empresa sobre isso. Nós já passamos por isso lá no SERPRO, onde o titular perguntava que dados que a gente tinha dele, que dados que a gente tratava, quem acessou, e a gente tem que fornecer essa informação em até 15 dias. E esse formato ele também tem que ser um formato de fácil acesso, né? Pode ser digital ou impresso, mas tem que estar claro, tem que dar clareza para o titular o que você fez, que dados você tratou, né? Em geral, em sistemas, principalmente sistemas grandes, assim, de muitas funcionalidades, que trata grandes volumes de dados, assim, a parte mais difícil é justamente a identificação do que você tratou, como você tratou, quando, por quem, com quem você compartilhou. Isso é um trabalho que nos exigiu aí 2 anos de estudo. Assim, a gente teve que realmente aprimorar. A lei não versa sobre isso, a lei ela fala de uma forma muito genérica, ela não entra nesse detalhe do como, né? Então, tanto sistemicamente quanto analogicamente, né, no seu escritório, lá com dados físicos, a lei não fala em como você vai fazer isso. Então, você precisa meio que inventar, né, como que você fornece captura tudo isso e fornece essa informação para o seu titular. O titular pode, inclusive, questionar alguma decisão automatizada, isso é importante. Por exemplo, você foi classificado como um usuário num aplicativo, esse usuário ele tem um perfil 3 estrelas. O site que te deu essa informação, o site te perfilou e falou, esse usuário não é 5 estrelas, ele é 3 estrelas. Você pode questionar por que você é 3 estrelas, entendeu? Seja pela decisão que define seu perfil profissional, pessoal, perfil de consumo, de crédito, né? Por que eu sou Você vai pedir crédito lá no banco. Por que eu sou o classificado como A, B e não AA? O banco tem essas categorias. Quando você vai pedir financiamento, por exemplo, né? Eu sou um cliente C, eu sou um cliente A, sou um cliente B. Por que você chegou nessa conclusão? Né? Por que você me categoriza assim?
E você também tem que conseguir informar, o controlador ele tem que conseguir informar esses critérios de decisão, né? Porque esses critérios e o tratamento de dados pessoais, eles não podem, em hipótese alguma, prejudicar o titular. Então, assim, em uma situação em que você é prejudicado por uma tomada de decisão automatizada, né, te despriorizou no atendimento em relação a um outro, você precisa saber por que isso aconteceu. Bom, falando em controladores, vamos falar dos agentes de tratamento, né? Controladores e operadores. A gente já veio falando bastante aqui, né? Mas o principal papel do controlador e do operador é manter os registros das operações de tratamento. Assim, como você trata o dado, quando você trata, para quem você envia. Então, manter esse registro é muito importante. Quando a gente está falando especialmente de compartilhamento, eu acho que isso fica muito crítico. Compartilhar o dado de alguém com outra instituição, eu acho que é um dos assuntos mais críticos, justamente porque saiu da sua fronteira de atuação, da fronteira do seu escritório. E você não consegue garantir o que aquela empresa vai fazer com aquele dado. E esse dado partiu de você. Então, manter o registro, por exemplo, de com quem você compartilhou, quando, que dados foram compartilhados, isso é bastante importante. E aí, quem é o controlador? A gente já veio falando, é quem coleta os dados pessoais para fins econômicos, quase todo mundo, né, que faz para fins econômicos é enquadrado, né, ou casos particulares previstos na lei, né. A gente veio falando, acho que a gente não precisa entrar em muitos detalhes agora. Então, quem não é um controlador é quem atua com segurança pública, finalidade jornalística, artística, investigação, né, infração penal. E o operador é quem opera os dados em nome do controlador, como é difícil. Aqui a gente botou o exemplo do escritório de contabilidade, mas na prática assim, é muito difícil você ter exemplos de operadores fora do meio tecnológico, né? Em geral, vocês como arquitetos, como escritório, trabalhadores de um escritório de donos, de um escritório de arquitetura, em geral vocês vão ser controladores, tá? Que vocês que vão operar os dados ali físicos, tá? Bom, e por fim, impactos, né? Vamos falar agora do que a lei vem trazer de impacto para um controlador, para um agente de tratamento, né? Primeiro, riscos e penalidades, né? Então, você tem ali prejuízo à sua imagem, vamos supor, você é uma empresa conceituada, gabaritada, recomendada, e aí, de repente, você é envolvido num escândalo, num vazamento de dados, então você tem um prejuízo à sua imagem, né? A imagem dessa organização. E isso, às vezes, é até mais sofrido do que a multa, dependendo do seu faturamento, né? Que existe a previsão de uma multa de até 2% do faturamento. Mas dependendo do volume do seu faturamento, a imagem e o prejuízo que você vai ter em futuros negócios não concretizados é até pior, né? Mas então você tem também essa multa de 2% do faturamento. Isso tem que ser comunicado, por exemplo, um vazamento. Você não pode comunicar um vazamento anos depois. A lei fala em prazo razoável, não especifica exatamente o que é um prazo razoável, mas você provavelmente na hora no juiz ali, o juiz vai fazer uma consideração, assim, o que é razoável? Ele informou 10 anos depois, sabe? Não faz sentido. Informou no mês seguinte, quando ele descobriu, faz sentido. Você pode ter também que fazer, que garantir o ressarcimento, né, pelos danos causados. Por exemplo, você compartilhou dados com alguém não autorizado, pode ser que você tenha que ressarcir de forma compartilhada com a empresa que você não fez nada de errado, mas você compartilhou o dado. A outra empresa, ela fez algo de errado com aquele dado, ela tratou de uma forma indevida. Pode ser que você seja responsabilizado de forma compartilhada, né? E aí você vai ter que, por exemplo, ressarcir danos morais, enfim, né? Então, é importante ficar atento a essa responsabilidade compartilhada, e é por isso que eu foco bastante na questão do envio de dados para um terceiro quando sai da fronteira da sua atuação. Você precisa, assim, um impacto para o negócio de uma forma geral, né, para o seu escritório, para a minha empresa, né? A gente precisa começar a refletir, né, a diagnosticar quais são os nossos processos de negócio, como que a gente trata dados pessoais na nossa fronteira de atuação. Então, armazenando o documento de um cliente por um prazo X,
fazer uma reflexão um diagnóstico desse uso desse dado, né? Eu estou armazenando num local seguro, eu estou armazenando pelo tempo adequado, eu estou... Enfim, quais são os processos que eu uso, né? Dados pessoais. É só no momento que eu vou regularizar um apartamento? Ou não? É no momento... Enfim, tem outros momentos que vocês armazenam, processam dados pessoais? Então, é muito importante para as empresas fazerem esse diagnóstico nos processos de negócio. Em meios físicos ou não, ou digitais, né? Perdão. Existe uma questão, assim, principalmente quando a gente está falando de empresas, né? A gente está falando de organizações muitas vezes até grandes, né? Então, você precisa fazer com que as pessoas que trabalham na sua organização prestem atenção nesse assunto, entendam esse assunto, né? Elas se contaminem, né, por ele. Então, não adianta que o dono do escritório de arquitetura ele está preocupado, ele conhece a lei, mas o funcionário que trata e lida lá com o cliente, por exemplo, não conhece, não foi capacitado, não foi treinado. Então, você precisa fazer uma adaptação da forma de trabalho e provavelmente algum tipo de treinamento, se você tem funcionários, né? E investir em boas práticas, né? E aí, quando a gente está falando de organizações, muitas vezes a gente está falando de organizações que têm sistemas automatizados. Então, boas práticas de TI e segurança, elas precisam ser adotadas para você evitar um vazamento, evitar um uso indevido, né? Mas, assim, eu não vou entrar no mérito agora de quais são essas boas práticas, tá? Mas, assim, se vocês têm sistemas, se vocês trabalham em organizações digitalizadas, com processos de negócio digitalizados, é importante investir nisso. Bom, então, por fim, eu deixo aí a reflexão para vocês, justamente de que a LGPD veio para ficar. No início, muita gente questionou se realmente isso... se ia pegar, né? E já pegou, já tem gente sendo multada, já tem empresa sendo multada, deixando de operar. Então, assim, claro que em diferentes escalas, né, de impacto, empresas muito grandes costumam ter impactos maiores, mas é importante cada um na sua organização fazer uma avaliação, uma reflexão de como está tratando dados, se está adequado, e eu acho que investir na capacitação dos seus funcionários, né? Para que o assunto ele seja abordado com bastante naturalidade e para que ninguém ali no meio do processo de negócio acabe infringindo algum termo da lei. Essa apresentação foi feita basicamente com as legislações, tá? A gente fez uma interpretação da lei, então as referências são basicamente a LGPD e a GDPR, tá? Se vocês quiserem consultar. Obrigada, agradeço a todos aí pela oportunidade. Peço desculpas mais uma vez pela não presença do Douglas hoje, tá? Ele ainda está tendo que resolver um problema lá no trabalho, não conseguiu estar presente, mas agradeço a oportunidade em nome de nós dois. Débora, muito obrigado pela palestra. Eu queria só fazer alguns comentários finais, assim, e depois, se alguém também tiver alguma dúvida também, pode fazer essa pergunta para você. Uhum. Assim, eu acho que na prática do escritório de arquitetura, que eles vão ter em breve, né, muitos deles, ou outros já estão tendo, eu acho que é importante fazer aquilo que você sugeriu, né? Um controle, algum tipo de controle, sei lá, até mesmo usando o Excel, não precisa ser um programa muito específico, né? De quais informações você já captou do teu cliente, né? Manter um registro dessas informações que já foram coletadas. Ou tipos de documento que você armazena ou tem posse, para justamente quando esse cliente, tirando partido da lei, solicitar informações, né, do que você tem de armazenamento, solicitar até mesmo a eliminação dessas informações, você poder divulgar para ele, naquele prazo que você falou, né, de 15 dias, poder divulgar para ele essas informações que estão em posse do escritório. Então, assim, uma coisa bem básica, né? Tem uma planilha Excel, é claro, com acesso restrito, né? Quem tem acesso a essa planilha, talvez o sócio, enfim. Eu acho que uma outra coisa que é importante, talvez, a gente pensar é no contrato de prestação de serviço. Então, quando a gente, né, como eu falo com os alunos, né, é importante da gente só iniciar um serviço depois que tiver, obviamente, um contrato.
de prestação de serviço. E nesse contrato, talvez, está estipulado quais serão as informações pessoais que serão necessárias, né? Quais serão utilizadas, com qual finalidade. Aquilo que você falou também, né, de se ater também ao mínimo necessário de informação, não pedir informação mais do que você realmente precisa. Talvez até estipular no contrato quanto tempo você vai guardar essa informação, por que você precisa guardar por esse tempo, né? E, eventualmente, se você for eliminar essa informação, se você vai ficar com dados anonimizados, como você falou, né? Transformar esse dado que era identificado, né, ou identificável, pelo menos transformar ele num dado que vai permitir você criar um histórico, né? Que eu sempre falo para eles assim, é importante a gente entender o histórico do escritório, né? O que ele fez, o que ele atuou, né? Qual foi o tipo de cliente, o perfil do cliente. Então, isso pode ser mantido, talvez, através desse dado anonimizado. E essa condição, esse processo, né, de trabalho também pode estar especificado no próprio contrato, que bem ou mal vai ser uma coisa de um termo de consentimento, basicamente, que o cliente vai... Eu não sei o que você acha disso, né? E eu, assim, a questão do compartilhamento também, né? Porque eu acho que é muito comum a gente, quando vai fazer negócios, assim, a gente buscar parceiros. Essa parte eu acho que tem que ficar bem atento. Então, assim, que nem eu falei do caso da construtora, já aconteceu. A construtora foi multada, entendeu? Porque ela compartilhou com parceiros, entendeu? Então, assim, se você tem a pretensão de fazer isso, isso tem que estar explícito, né? E consentido, né, no caso. Se a pessoa não der consentimento, você também não deveria fazer, entendeu? Perfeito, perfeito. E aí eu abro aí também, se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta. Depois também, se o pessoal quiser tirar alguma dúvida, tá, Bruno? Você passa meu contato para eles, eu fico à disposição aí, tá bom? Perfeito. Então, assim, eu espero que o seu trabalho também alcance mais gente. A gente vai fazer a divulgação via YouTube também, tá? Então, novamente, muito obrigado aí por todo o seu tempo e toda a sua explicação aí detalhada e profunda sobre essa temática importante para a nossa atuação. Obrigada, gente. Obrigada aí pela oportunidade mais uma vez, Bruno. Muito obrigado.